Pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Hoje é dia 28 de março de 2020. A aula é Economia Política e eu vou estar terminando a lição, a aula 4 e conforme for, vou entrar na aula 5, pelo menos caminhar um pouco nela aí, tá bom? O ponto que eu parei na aula anterior foi essa parte relacionada aos custos de produção. Então, quando a nossa aula é sobre produção, então uma parte importante pelo menos de maneira qualitativa que nós vamos tratar, é a ideia de custos. Em geral, quem cuida dos custos de uma empresa são os contadores, os cientistas contábeis, né? Quem fez ciências contábeis. Mas a ideia da nossa conversa aqui é passar, em linhas gerais, é, informações qualitativas a respeito de como o custo de uma empresa é, é construído. A noção de custo ela é construída, tá? Então vamos lá. Sempre quando a gente vai produzir alguma coisa, nós vamos gastar alguma coisa. Isso que nós gastamos é chamado o custo. E o custo total que nós tivemos para produzir qualquer coisa, no exemplo que eu estava dando aí na aula anterior, é os nossos saquinhos de pipoca, ele é composto por duas parcelas. A primeira parcela é o custo fixo e a segunda parcela é o custo variável. Então, o custo total, ou seja, a despesa que eu tenho para produzir as coisas, ele é dividido em duas parcelas, o custo fixo e o custo variável. Então, vamos lá. O que é o custo fixo? O custo fixo é aquilo que você gasta, independentemente se você vai produzir ou não. Então, por exemplo, imagine que na nossa fabriquinha de pipoca, a gente precisasse alugar um galpão, uma casa para começar a produzir a pipoca. O custo do aluguel daquela casa, daquele galpão, daquele lugar que nós vamos estar utilizando para fazer a nossa produção, ele é fixo. Que não importa se vai produzir um saquinho de pipoca, se não for produzir nenhum saquinho de pipoca, ou se for produzir 1 milhão de saquinhos de pipoca, eu vou ter que pagar o aluguel. Obviamente, se eu produzir um único saquinho de pipoca, todo o custo meu de produção relacionado à parcela do aluguel vai incidir sobre esse único saquinho. Então vai ser um saquinho caríssimo, porque eu só consegui produzir um único saquinho, então todo o meu custo relacionado ao aluguel vai estar nele. Então quanto mais saquinhos de pipoca estiver produzindo, aquela parcela fixa do aluguel ele vai se dividindo de maneira igual em cada saquinho de pipoca. Então se vamos supor que meu aluguel fosse R$ 1.000 por mês e o único custo fixo que eu tivesse fosse o aluguel. E aí eu produzi um único saquinho, o meu contador chega e vai falar assim, olha, o custo para você ter produzido esse único saquinho foi R$ 1.000. Nossa, é muito caro esse saquinho de pipoca. Eu não posso ter uma fabricante de pipoca para produzir um único saquinho. Se eu produzisse 2 saquinhos de pipoca, o custo unitário de cada um daqueles saquinhos seria R$ 500. Ou seja, muito caro. Eu não vou conseguir vender um saquinho de pipoca por R$ 500. Então eu tenho que produzir muitos saquinhos de pipoca para valer a pena eu pagar aquele aluguel. Senão eu não vou conseguir pagar aluguel. Vou ter que pegar um lugar mais barato, enfim. Fazer pipoca na própria rua, enfim. Não sei como resolver esse problema aqui. Então, o custo fixo é aquela parcela do custo que, independentemente se você for produzir 0, 1 milhão, 30 unidades, você vai ter que arcar com aquele custo. Tá? A segunda parcela do custo é o custo variável. Esse é o custo que incide sobre as mercadorias, as despesas referentes à produção das mercadorias, que você só gasta se produzir. Então, vou dar um exemplo para vocês. Na nossa fabriquinha de pipoca, o milho de pipoca é um custo variável, porque eu só vou ter despesa com milho se eu produzir pipoca. Se eu não for produzir pipoca, eu não compro milho de pipoca. Mesma coisa o óleo de cozinha. Não vai custar, eu não vou comprar óleo de cozinha se eu não for produzir pipoca. Então, isso é o custo variável. Então, custo variável é aquele tipo de custo, aquele tipo de despesa que eu vou ter quanto eu produzir. Se eu produzir, eu vou ter custo variável. Se eu não produzir, eu não terei custo variável. Então, existem os custos fixos e os custos variáveis. Então, por exemplo, eletricidade. Eletricidade
é custo variável, porque se não for produzir nada, eu desligo as luzes da empresa, desligo as máquinas e não pago nada. A menos que haja, a menos que parte do custo de eletricidade seja, por exemplo, um imposto fixo. Então, aquele imposto na minha conta de eletricidade, ele é um custo fixo, porque mesmo se eu deixar tudo desligado lá na minha fábrica, na minha casa, no meu galpão, eu vou ter de pagar. Isso, por exemplo, em Paranaíba, a minha conta de luz, minha conta de água, por exemplo, é custo fixo. Porque como eu consumo pelo mínimo, eu sempre recebo a mesma conta de luz. Se eu não consumir nada, mesma conta de água, perdão, se eu não consumir um copo d'água, se eu não usar, se eu não tomar nenhum banho, eu vou pagar a mesma conta de água. Então, a conta de água, para mim, aí em Paranaíba, é um custo fixo. Todo mês é descontado, eu tenho que pagar essa conta de água, senão vai ser cortada a minha água. Tá? Então, custo fixo e custo variável. O custo total é a soma do custo fixo mais o custo variável. Beleza. Vamos pensar agora sobre, a gente sabe o que é custo, vamos pensar agora no lucro. Então, o lucro, o que é o lucro? O lucro é a receita menos o custo. O lucro total é a receita total menos o custo total. O custo a gente já sabe, é quanto a gente gasta. A receita é quanto a gente recebe. Grosso modo, a receita é quantidade de unidades que você vendeu vezes o preço de cada unidade. Se o meu saquinho de pipoca custar R$1, se eu vender 10 saquinhos de pipoca no mês, a minha receita total no mês vai ser R$10. Se eu vender 100 saquinhos por mês, minha receita total vai ser R$100. Se eu vender 1.000 saquinhos por mês e o meu preço de venda é R$1, vou ter R$1.000 de receita. Então, receita é o preço unitário vezes as unidades que você usou para que você vendeu naquele mês. O que faz o empresário? O empresário ele não está muito preocupado em ganhar muita, ter muita receita. Não é isso o espírito que para na cabeça do empresário. O que ele quer mesmo, gente, ele quer um lucro maior. Ele não se importa em vender menos, desde que o lucro seja maior. Então, qual é o segredo da produção para o empresário? Ele tem de achar a quantidade de unidades que ele vai produzir para conseguir o lucro maior. Mas como assim? Não é quanto mais ele fabrica, mais ele produz, mais ele vende, ele vai ter mais lucro, não. O que nós vamos ver daqui a pouco, que na medida que você produz mais, os seus custos também aumentam. E chega um ponto que o seu custo para produzir uma quantidade adicional, ele é maior que a receita. Então você começa a ter perdas, você pode até ter prejuízo, você pode até quebrar a sua empresinha, qualquer empresa que ela for. Tá? Então, relembrando, o lucro é o quanto você recebeu das suas vendas, menos o quanto você gastou para produzir aquelas unidades que você vendeu. O lucro total é receita total menos o custo total. Tá? Conceito importante. A ideia de receita marginal e custo marginal. O termo marginal em economia, ele está relacionado à ideia de quantidade adicional. Então, quando a gente pensa numa receita marginal, é mais ou menos, quando alguém perguntar qual a sua receita marginal, ele está perguntando assim, olha, quanto você vai ter de receita adicional se você produzir mais essas unidades, ou mais uma única unidade. Então, por exemplo, se você tem uma receita R$1 por pacotinho de pipoca, quanto você vai ganhar se você vender mais um pacotinho de pipoca? Ora, se eu vender mais um pacotinho de pipoca, eu vou ter mais R$1. Tá? Beleza, então, sempre que a gente fala em marginal, nós estamos falando em alguma coisa adicional. E o custo marginal? É a mesma coisa. Então, quanto custa para fazer um saquinho de pipoca? Vamos supor que seja 80 centavos. Tá? Então, pergunta, quanto você vai gastar, quanto você vai ter de custo, se em vez de você produzir 100 pacotinhos de pipoca, você produzir 101, ou seja, um a mais. Então, pode ser que seu custo permaneça os mesmos 80 centavos. Mas como nós vamos ver daqui a pouco, a partir de uma certa quantidade, o custo começa a aumentar além da receita. E aí você pode ter prejuízo. Então, resumindo,
Falamos em marginal, a ideia marginal na economia é alguma quantidade adicional para fazer a mesma coisa, ou para fazer uma unidade a mais. Então, qual a receita marginal para você produzir mais um saquinho de pipoca? É tantos reais. Qual é a receita marginal para você produzir mais um veículo? Ou para você produzir mais um computador? Ou para você produzir mais uma impressora? Essa é a ideia. E qual é o custo marginal? Quanto você custa para produzir uma unidade a mais, um saquinho de pipoca a mais, um carro a mais, um computador a mais, uma máquina fotográfica a mais? Então, a ideia de marginal é sempre alguma coisa adicional. Bom, e essas curvas malucas aqui, eu chamei de curvas de custo. É para a gente entender de maneira visual o que acontece na prática. Tá? Então, tem 5 curvas aqui, a curva 1, a curva 2, a curva 3, a curva 4 e a curva 5. Elas estão enumeradas aqui, né? Não sei se vocês vão conseguir ver as cores. Então, por exemplo, a curva 1, eu chamei de custo fixo médio, tá? Juntando tudo que você gasta, custo fixo médio. Então, essa curva verde, ela começa nesse ponto 1 aqui e vai caindo, se mistura aqui com a, tá? No mesmo ponto de azul, continua caindo, até chegar nesse ponto aqui. Eu marquei também para a gente saber onde ela começa e onde ela termina. A curva número 2 é a curva preta. Eu até coloquei 2 aqui, ó. Ela começa aqui, nesse ponto, e vem para aqui. A gente percebe que enquanto a curva 1, eu já vou explicar, ela só desce, que é a curva verde, a curva que é do custo fixo médio, a curva 1, que é do custo variável médio, ela desce até uma determinada quantidade produzida, e aqui ela começa a aumentar. Tá? Então, cada curva dessa aqui, para cada ponto desse, ele está dizendo quantos reais eu estou gastando. Então, essa curva aqui, esse gráfico aqui, no eixo X, são as quantidades produzidas. E no eixo Y, o real. O custo, né? O valor em dinheiro para produzir aquelas quantidades. Então, por exemplo, se eu pegar no custo fixo médio, que é a curva 1, a curva verde, então estou vendo aqui, ó, para eu produzir 100 unidades, 100 saquinhos de pipoca, eu vou gastar R$20. Tá? Se eu for produzir 200 saquinhos de pipoca, vou gastar metade, R$10. Por quê? Porque, lembra que eu falei para vocês, o custo fixo, aquele custo que você paga, independente se você produzir ou não. Mas se você produzir mais, ele vai diluindo dentro do valor da mercadoria que você produz. Então, quanto mais você produz desse produto, menos dentro de cada mercadoria vai estar inserido aquele pedacinho do custo. Chega um ponto que você fabrica tantas unidades que a parcela do custo é tão pequenininha que uma unidade a mais, 100 unidades a mais, quase não faz diferença. Por isso que no começo a curva do custo ela cai rapidamente, depois a verdinha aqui ela vai caindo devagarinho, a curva 1, a curva do custo médio. Então a curva número 1 é a curva do custo médio. Tá? O custo médio fixo, perdão, a curva número 1 é a curva do custo médio fixo. Vamos ver a curva 2. A curva 2 começa nesse ponto aqui, ó, a 2 e a 4 começam junto aqui, essa curva preta, é o custo variável médio. Então lembra que eu falei para você? O custo variável é aquilo que você gasta só se você produzir. Na medida que você vai produzindo, você vai começando a gastar. Olha que interessante, se eu produzir só 100 unidades, eu vou gastar mais ou menos R$15 para produzir uma unidade. Mas agora se eu produzir 200 unidades, vai ser um pouquinho mais barato, vou gastar menos de R$15. Se eu produzir 300 unidades aqui, ó, se eu produzir 300 unidades, é a curva preta, eu vou gastar mais ou menos quase 10, um pouquinho mais acima de R$10. Se eu produzir 400 unidades, eu vou gastar mais ou menos R$10 por unidade. Olha que interessante, como o custo meu ele é variável, quanto mais eu produzo, mais vai sair barato para eu produzir ele. Mas a partir de um ponto aqui,
ele começa a aumentar o valor dele. Olha que interessante, pessoal. O custo varia. Enquanto o custo fixo, aquilo que você paga, independente se você produzir ou não, quanto mais você produzir, ele vai diluindo, vai ficando menor em cada unidade que você produz. O custo variável, ele desce quanto mais você produz e, de repente, ele começa a subir. É uma característica da economia. Tá? Por que isso acontece? Porque imagina só a eletricidade, né? Para eu estar aqui nessa sala, preparando a sala para vocês, eu tenho uma lâmpada do quarto aqui que é mais ou menos, e coloquei um abajur aqui na frente para tentar não fazer sombras aqui no meu rosto. A minha câmera lá, a câmera não é muito sensível, não tem uma boa sensibilidade, então fica muito escuro, então eu coloquei uma lâmpada a mais. Se eu preparar uma aula, eu vou estar gastando tantos reais de eletricidade, perfeito? É custo variável. Se eu parar de dar aula, eu desligo a luz, não estou gastando essa eletricidade. Entretanto, se na mesma sala, aqui ao lado, tivesse um outro professor, minha esposa estivesse fazendo uma aula, sei lá, ela não é professora, mas caso ela fosse, estivesse dando aula para os alunos dela, nós estaríamos diluindo a mesma eletricidade para as duas pessoas. Tá? Então, olha que bacana, eu estaria aproveitando esse custo variável a partir fazendo duas coisas diferentes. Aí, pô, ficou bacana essa ideia aqui, eu vou colocar um terceiro professor. Mas chega um ponto que já não cabe mais professores nessa sala. Então, para eu colocar o quarto ou o quinto professor, eu precisaria aumentar a sala, ir para outra sala, e a partir daí o meu custo começa a aumentar, porque eu precisaria de outra sala, com outra lâmpada, etc. e tal. É por isso que o custo ele vai caindo, e a partir de um ponto, a partir do momento que você começa a produzir mais quantidades, o custo começa a aumentar. Olha que interessante. Eu quero ganhar, quero vender bastante, quero produzir bastante, mas a partir de um ponto, o seu custo variável ele começa a ser ruim para você. Você começa a gastar mais do que você ganha para produzir. Essa é a ideia básica. Tá? E aí, quando eu somo o custo fixo com o custo variável, eu vou ter o custo total, que é essa curva 3 aqui. Ops, a curva 3, a curva vermelha, ela é exatamente a soma da curva 1 com a curva 2, que é a curva verde, e a curva preta. Quando eu subo as duas, é o meu custo total. Então, meu custo total ele vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, e a partir de uma certa quantidade, ele começa a aumentar. É isso aí. Então, eu tenho que achar o ponto onde o meu custo é ótimo. Aí eu vou ganhar dinheiro. Tá? Bom, a curva 4, ela mede o custo marginal, ou seja, quanto eu gasto para produzir uma unidade a mais do meu saquinho de pipoca, do carro, da impressora ou de uma aula a mais que eu fizer aqui do meu lado. Tá? Então, olha como é que é o comportamento do custo marginal. No começo é a curva azul, a curva número 4. Ele vai descendo. Para eu produzir um a mais, ou no meu caso, para produzir 100 unidades a mais, para eu produzir, é a curva número 4, a curva azul. Tá? Então, para eu fazer 100 unidades, eu vou gastar R$15. Se eu produzir 100 unidades a mais, marginal, adicional, se eu passar de 100 unidades para 200 unidades, o custo relacionado a fabricar mais 100 unidades, por unidade vai sair de R$15 e vai cair para esse número aqui, ó, 200 unidades, um pouquinho mais de R$10 por unidade. Se eu produzir mais 100 unidades, ou seja, se eu pular de 200 saquinhos de pipoca para 300 saquinhos de pipoca, o meu custo vai cair ali ainda mais, o custo marginal, ou seja, que bom, quanto mais eu produzo, menos custo eu tenho, mais lucro eu vou ter. Ótimo, né? Mas, de novo, a partir de um ponto qualquer aqui, que cada produção, cada produto é um valor diferente, a partir de uma certa quantidade produzida, olha o que acontece com o meu custo marginal começa a aumentar, de forma que o custo para produzir 100 unidades a mais, sei lá, de
700 para 800 unidades, ele aumenta desse valor para esse. Ele aumenta de pouco menos de R$ 15 para quase R$ 20. Ou seja, para eu produzir R$ 700, eu tenho esse custo aqui, quase R$ 15. Se eu for produzir 800, meu custo por unidade pula quase para 20. Nossa, começa a dar prejuízo ao aumentar a minha produção. Tem hora que eu tenho que falar, não vou mais produzir. Mas por que não? O mercado quer. Mas se eu for produzir, eu vou ter prejuízo. Talvez de maneira estratégica você até produza no prejuízo para impedir, por exemplo, que um concorrente ocupe esse espaço. Mas saiba que você vai perder dinheiro e você pode até vir a quebrar. Tá? E aqui a ideia da receita marginal, que é a curva número 5, a curva cor-de-rosa. Ela sai daqui, olha, se eu produzo 100 unidades, a minha receita por unidade era 20 e poucos. Para cada essas 100 unidades, eu gastaria, sei lá, mais ou menos R$ 18. Tá? Quanto mais eu produzo, menor vai ser a minha receita. Giovanni, o preço não é o mesmo? Mas na medida que você produz mais, você coloca, por exemplo, mais mercadoria no mercado, você considerar manter as vendas, talvez você tenha que abaixar um pouco o preço. E na medida que você abaixa o preço, você vai diminuindo a sua receita. Então, se você inundar o mercado com as suas mercadorias, para elas venderem, você vai ter que abaixar o preço. Então, a receita, no passar do tempo, a receita marginal daquela quantidade que você produz a mais, ela tende a cair. Tá? O que acontece? O que significa tudo isso aí, Giovanni? Por que você está contando isso tudo para a gente? Por causa desse gráfico aqui, ó. Esse é o gráfico de resultado. É o lucro ou o prejuízo. Tá? Então, o que acontece? Em vermelho aqui, ó, a linha do zero. E esse eixo aqui, ele mede ou lucro ou prejuízo. O que estiver acima do zero é lucro que você teve. O que estiver abaixo do zero é prejuízo. As quantidades produzidas, eu coloquei aqui nesse eixo aqui, ó. Esse é o eixo X. Então, se você não produzir nenhuma mercadoria, você vai ter um prejuízo nesse negocinho que eu inventei aqui de R$ 2.000 por mês. Só de custo fixo você vai ter R$ 2.000 por mês. Tá? Então, como você não teve receita, você produziu zero, então você vai ter prejuízo de R$ 2.000. Aí você produziu, sei lá, 200 unidades. Se você produzir 200 unidades, você ainda está abaixo do vermelho, você ainda está no prejuízo. Nesse negócio que a gente criou aqui, você só vai entrar no zero se você produzir 300 unidades. Ou seja, se você produzir 300 unidades disso aqui, dessas pipocas ou o que quer que seja aqui, você não vai ganhar nada. Não vai perder nada, mas não vai ganhar nada. Tá? Você só consegue ganhar dinheiro a partir de mais de 300 unidades daquele produto. Então, quando você tiver R$ 400, 400 unidades, você vai começar a ter, sei lá, quase R$ 1.000 de lucro. Se você tiver aqui no 500, aqui não apareceu o número, você vai quase 2.000. Se você tiver 600 unidades, vai ser o seu lucro máximo, vai ser R$ 2.000 por mês. E a partir de 600, olha o que acontece. A partir de 600, seu custo ele fica tão maior que a sua receita que você diminui o seu lucro, passa a ter prejuízo. Se você produzir 800, olha que interessante, se você produzir 800 unidades ou 300 unidades, você não vai ganhar nem perder. Você vai só suar. A partir de mais de 800 unidades, o seu lucro começa a ficar negativo, você começa a ter prejuízo. Se você produzir 1.000 pipocas, 1.000 qualquer coisa unidades, você vai estar tendo um prejuízo de mais de R$ 4.000 por mês. Olha que interessante. Você fabricava... Vamos supor que você não soubesse, que você nunca tinha calculado isso, né? Você nunca tinha calculado que se você não produzisse nada, seu prejuízo seria R$ 2.000, porque você já começou vendendo pipoca. E aí você descobriu, vamos supor que você vendia, primeiro mês você vendeu 400 saquinhos de pipoca, e aí você teve um lucro aí de mais ou menos R$ 1.000. Tá? Daí no mês seguinte você aumenta para 500, aí você teve quase 2.000. Aí você aumenta para 600, é o seu lucro máximo,
2.000 praticamente aqui. Você enche de ganância, nossa, mês que vem eu vou fazer mais. Faz 700, o lucro diminui um pouquinho, você não entendeu por quê. Faz 800, puxa vida, meu lucro está acabando, está acontecendo alguma coisa errada, porque zerou o lucro, aí você fica louco, você inventa de produzir mais, você começa a ter produzido. Por quê? Porque a partir desse ponto aqui, o custo marginal ele é maior que a receita, você gasta mais para produzir do que de dinheiro que entra das vendas que você faz, você começa a perder dinheiro e aí você quebra o seu negócio. Tá? Então, por isso que muita empresinha pequena vai para o buraco. Então, basicamente é um apanhado qualitativo, né? Não vamos aprender no detalhe, mas como a gente se propõe a falar um pouco de cada capítulo da economia, então falar um pouquinho de mercado, mais ou menos uma microeconomia, aí, que é a economia do pequeno, a economia do empresário que tem seu negócio. Agora, se ele vai produzir saquinho de pipoca, veículo, avião, foguete, papel, mesma brincadeira. A partir do ponto que o custo marginal para ele produzir unidades adicionais fica maior que a receita que ele ganha que ele ofere a partir daquela quantidade a mais que ele vende, ele vai começar a ter prejuízo. Então é muito comum o mercado estar pedindo, ele não fabrica, porque se ele fabricar, ele vai ter prejuízo. Como ele sai disso? Ele precisaria de alguma maneira refazer sua estrutura de custo, verificar o que pode economizar, talvez alugar um outro galpão, aí como o custo vai aumentar, reduzir o custo de outras maneiras. Então, aí vem toda uma análise de custos, capturando. Lembra que eu falei custo é igual a custo fixo mais custo variável? Então tem que somar todos os custos fixos e somar todos os custos variáveis. Mão de obra, energia, insumos e por aí vai, impostos fixos, né? Não os variáveis. Tá? E a partir disso, por exemplo, IPTU, o cara tem uma propriedade, é um imposto fixo, ele tem que pagar aquele imposto, esteja morando lá ou não. Tá? Então, tem que separar os custos fixos, separar os custos variáveis, ver o que ele consegue economizar. Se ele não tomar esse cuidado, ele vai acabar quebrando. Tá? Nessa planilha que eu coloquei lá no Moodle, tem todos esses dados que eu fiz essas curvas, só para deixar registrado. Tem um monte de cálculo lá, eu não estou interessado no cálculo, é mais para vocês verem a tendência. O que acontece com o custo fixo, custo variável, o que acontece com o custo marginal, receita marginal, para a gente entender que, curto e grosso, tem quantidades ótimas para a gente produzir, caso contrário, a gente acaba tendo mais prejuízo do que lucro. Tá? Bom, questão do dia relacionada ao capítulo 4 aí, né? Questão, quais são os fatores de produção? A gente sabe, bom, como é que você responde essa questão? Curso de humanas, então a gente tem que construir essa resposta. Então, dica para responder. Para que serve? Quais são os fatores de produção e para que serve? Então, terra, trabalho, capital, empreendedorismo, tecnologia. Para que serve? Para que serve a terra, trabalho, capital? Quais são suas características? Como você define o que é terra, o que é trabalho, o que é capital? Como se relacionam com o processo produtivo? Então, basicamente, está nos slides aí, está nas referências, está no livro que nós indicamos, o livro-texto aí. Segunda questão, que pode cair na prova também. A respeito da curva de possibilidades de produção, vamos voltar nas curvas de possibilidade de produção, aquela curva decrescente, que fala, você pode produzir um produto A, um produto B, e quando você produz só A, você produz tanto, quando você produz só B, você produz outra quantidade, e se você mesclar um pouquinho de um, um pouquinho de outro, você pode fazer um pouquinho de um pouquinho de outro. Vamos voltar lá. Ups. Essa curva aqui. Então, lembra, se eu produzir 0 pipoca salgada, 0 pipoca doce, eu vou conseguir produzir 750 pipoca salgada. Ops, vocês não estão vendo aqui. Se eu produzir 0 pipoca doce, eu vou conseguir produzir 750 pipoca salgada. Em contrapartida, se eu produzir 0 pipoca salgada, eu vou conseguir produzir 250 pipocas doces. Então, tudo que tiver dentro dessa linha azul é o que eu posso
produzir uma combinação. Aqui eu posso fazer 50 pipoca doce, 700 salgada, 100 doce, 600 salgada, 150 doce, 450 salgada e por aí vai. Tudo que tiver abaixo dessa curva é capacidade ociosa. Então, por exemplo, esse ponto vermelho aqui, o ponto Q, capacidade ociosa. Significa que, puxa, eu só estou produzindo 100 pipoca doce e 300 pipocas salgadas. E eu podia estar produzindo muito mais, mas não estou conseguindo produzir. E o ponto R é o ponto impossível. Tá? Significa que, se eu quiser, se o meu vendedor falar, Giovanni, consegui vender 200 saquinhos de pipoca doce e 700 pipoca salgada, eu falo para ele, não consigo produzir. Não tenho recurso, não tenho fatores de produção para produzir mais. Eu vou precisar expandir minhas fronteiras. Preciso contratar mais gente, ou mais máquina, ou aluguel do prédio, coisa do tipo assim. Tá? Então essa é a curva das possibilidades de produção. O que justifica, ou seja, como você explica que uma organização trabalhe abaixo da curva? Ou seja, com capacidade ociosa. O que pode levar, o que faz uma empresa a trabalhar com capacidade ociosa? Por exemplo, crise econômica, por exemplo, coronavírus. Né? Então as fábricas estão paradas, a gente não pode entrar na fábrica para produzir, então estamos trabalhando abaixo das nossas capacidades produtivas. Tá? E como fazer para atingir uma produção além da capacidade produtiva atual? Então, vou ter que expandir meus fatores de produção. Tá? Terra, trabalho, capital. Então, dica para responder essa questão. Explicar o porquê de se pensar em uma curva de produção. Ora, por que eu faço uma curva de produção? Porque eu tenho que tomar decisão. Eu vou produzir o produto A, vou produzir o produto B. Vale a pena produzir dois? Por que eu não produzo só um? Então, essa curva nos ajuda a tomar esse tipo de decisão. Tá? Explicar o ponto Q é abaixo da capacidade produtiva, pelos motivos que eu já falei, e o ponto R, que é capacidade impossível. Tá? E falando nessa última parte de custo, já que eu vou aumentar minha capacidade produtiva, os ganhos serão sempre crescentes? Eles sabem que não, né? Tem uma quantidade certinha, ótima, que eu tenho meu lucro máximo, mas abaixo de uma certa quantidade eu tenho prejuízo e acima de uma certa quantidade eu tenho prejuízo. Por quê? Porque conforme eu produzo unidades a mais, o meu custo de produzir aquelas unidades a mais, ele passa a ser maior que a receita que eu tenho se eu vender aquelas unidades a mais. E eu começo a ter prejuízo. Beleza? Então, essa basicamente é a finalização da aula 4. E eu vou dar um break rapidinho aqui e vou passar para começar a aula 5. Beleza? Então, um instante. Pessoal, vamos começar então a aula 5. O tema da aula 5 é macroeconomia. Tá? Bom, qual é o objetivo desse capítulo, basicamente? Apresentar as noções básicas de macroeconomia, falar um pouquinho sobre os instrumentos de política econômica, inflação e consequências da moeda, e efetuar uma possível análise macroeconômica bem básica da recente crise econômica do Brasil. Essa crise aí começou aí em 2014, teve seu auge aí em 2016, 2017 e ainda estamos passando por ela. Isso sem contar com o coronavírus, né? Só o que tínhamos de crise aí. Uma análise macroeconômica assim, bem básica, considerando poucas variáveis. Bom, gente, do que trata a macroeconomia? Ela trata dos chamados agregados nacionais, PIB, né? PIB, renda nacional. Então, tudo que essas grandes medições de um país é lidado com a macroeconomia. E essa é a função básica da economia quando é tocada por um governo federal. A finalidade do governo federal é organizar a macroeconomia para que a gente produza na quantidade necessária, que acompanhe o crescimento da população, com baixa inflação, com a moeda estável em relação às moedas internacionais. Então, essa é a função básica de um governo na sua área econômica. Então, é isso que nós vamos estar tratando isso daí. Então, a macroeconomia ela lida com as transações que envolvem a vida econômica de um país. Tá? E para tomar decisões, elas medem. Então, existe toda uma matemática, uma econometria
para medir o PIB. Puxa, como é que eu vou descobrir quanto que nós produzimos de produtos e serviços? Então, isso o IBGE, a equipe de economistas, de analistas, enfim, que vão levantar todas essas contas nacionais e descobrir qual foi a produção do país naquele determinado ano. Então, o ponto de partida para a gente começar a brincar com macroeconomia é entender a noção de produto interno bruto, que é a soma de todos os bens, os produtos, né, as mercadorias e serviços que são produzidos em uma determinada região durante um determinado período. Então, no caso, o PIB brasileiro é o PIB que é a soma de todas as mercadorias e serviços produzidos no país em um determinado período. O PIB, normalmente, ele é medido anualmente, mas saem projeções mensais, as contas elas são feitas de maneira contínua e ao final do ano faz um somatório. E a gente acaba decorando, acaba sabendo quanto cresceu o PIB de um ano para outro ou quanto diminuiu o PIB de um ano para outro. Então, o PIB do Brasil, eu mostrei para vocês na primeira aula lá, que ele tem estado baixo comparado com décadas anteriores já há alguns bons anos. Então, isso acaba, o PIB baixo é um reflexo do baixo crescimento econômico do nosso país. Tá? Então, o PIB é a soma total e existe o PIB per capita. O PIB per capita é o PIB do país por cabeça, então por quantidade de habitantes. Então, o Brasil ele tem um PIB, uma quantidade de dinheiro, que representa as mercadorias, os bens e serviços que foram produzidos no ano. E se a gente pegar esse total e dividir pela população do Brasil, sei lá, cerca de 210 milhões de habitantes, então nós vamos ter o equivalente a quanto uma parcelinha daquele dinheiro estaria com cada um de nós. Obviamente, essa conta ela é hipotética, né, porque a gente sabe que algumas pessoas têm mais do que o valor médio, o PIB per capita, e outros têm menos ou bem menos que o valor médio, bem menos que o PIB per capita. Vamos ver como é que funciona isso daqui a pouco. Tá. Primeiro vamos entender o PIB. Então esse desenho aqui, ó, todas essas barrinhas aqui, ó, esses quadradinhos, é a somatória do PIB. Esse laranjado aqui é a renda pessoal disponível. Então, o laranjado é quanto eu, vocês, a gente tem livre para poder consumir, vamos dizer assim, né? Grosso modo. Então, de tudo que a gente produz, que é todo esse negócio aqui, tudo que a gente produz aqui, ó, daqui para cá, ele é o PIB. A renda nacional, a renda pessoal disponível, é essa parte laranjada, que é a somatória de quanto cada um de nós tem aí disponível para efetivamente consumir. Então, o PIB é todo esse negócio aqui. Tá? Então, eu tenho o PIB, Produto Interno Bruto. Quando eu subtraio o Produto Interno Bruto dessa parcelinha azul aqui, ó, que são as rendas líquidas, normalmente empresas multinacionais enviadas ao exterior, sobra para a gente esse pedaço que vai daqui para trás, que é o chamado Produto Nacional Bruto. Então, o PIB, que é tudo que a gente produz no país, por empresas nacionais ou não. Quando subtrai as remessas que foram feitas